Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual, nosso bate-papo. Hoje vamos tratar de um tema muito importante para o movimento sindical, que é como levar a voz do seu sindicato para além das bases e alcançar a sociedade. Sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual, nosso bate-papo. Põe mudo no teu computador. Por que esse tema é importante em um mundo cada vez mais conectado, onde a informação flui de forma exponencial? Como garantir que a mensagem essencial consiga atingir sócio, categoria e, por que não, a sociedade? Como a representação coletiva pode ecoar na sociedade e influenciar debates de interesse da sociedade? Para isso, deixa eu me apresentar, meu nome é Lino Reuters, sou representante da Manduá Tecnologia, e para este bate-papo hoje, eu vou convidar aqui a Janaína Marquezini, que é fundadora da Mobiliza Comunicação, uma empresa especializada, praticamente há 15 anos, aí, se dedicando a projetos de comunicação para as entidades sindicais. Janaína, sua breve fala inicial. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lino. Muito obrigada por essa iniciativa. A gente vem conversando faz muito tempo sobre comunicação sindical, né? Sobre os caminhos aí que as entidades de classe vêm tomando para dar mais voz e mais amplitude às causas da classe trabalhadora. E a Mobiliza é isso, gente. A Mobiliza é uma agência de comunicação. E eu brinco muito com os clientes, né, para explicar um pouco do que a gente faz. A nossa missão diária é hackear o sistema. Então, o que a gente quer? A gente quer entender as estratégias de comunicação, né, as mais potentes que possam existir, para vender causas, né, para poder trazer com mais força a luta, né, as lutas e as conquistas de direitos das mais diversas categorias. Então, é uma agência de comunicação sindical. A gente adapta todas as estratégias de marketing digital e tudo que existe, né, de publicidade e de produção de conteúdo para a nossa causa. Legal. Bacana, Janaína. E até antes de iniciar, pessoal, eu queria só deixar alguns recadinhos para a gente poder estar na mesma página. Esse tema é muito amplo e aqui a nossa pretensão em 1 hora não é fazer um curso, um workshop, não é a nossa intenção. E nem apresentar receita de bolo também aqui, falar, você faz isso, não é essa a ideia. O objetivo é compartilhar, socializar um pouco de experiências e projetos que foram bem-sucedidos e cada entidade enxergar e ver como que ela pode se apropriar desse conhecimento. Esse é o principal objetivo. Então, esse é o primeiro recado para vocês. Sabemos também que a agenda de todos é curta, então nós vamos gravar e vamos disponibilizar isso posteriormente para quem quiser consultar, né? Nosso debate aqui, nosso bate-papo, aproximadamente de 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15, né? Vai depender da dinâmica e das perguntas, né? Que ao final elas vão acontecer, o pessoal que está participando. O chat está aberto para perguntas, então, quem quiser, o pessoal de apoio vai estar aí coletando e vai estar nos repassando aqui as questões principais. E até para contextualizar, pessoal, só para vocês entenderem como é que iniciou essa ideia, né? Eu e a Janaína, a gente já tem um relacionamento de uns 3 anos, que a gente se conhece, né, Janaína? Por aí. Sim, sim. E ela mora no Rio, apesar de ser paulista, virou carioca, né, Janaína? Carioquei. De uns anos para cá, carioquei. E quando ela está em São Paulo, a gente bate um papo, a gente toma um café em São Paulo. Quando eu estou no Rio, a gente marca um bate-papo. E num desses bate-papos, no centro do Rio, na livraria Leonardo da Vinci, a gente tomando café. E o que a gente faz? A gente discute sobre o quê? Aquilo que é comum.
né, nós, como desenvolvedores de sistemas de gestão para entidades sindicais há 35 anos, a gente acaba conhecendo diversos parceiros, dentre eles a Mobiliza. E aí, o que a gente faz? Discute dores, problemas, situações de sindicato A, B ou C, de forma a gente compartilhar e também, né, ter um apoio, né? Às vezes, olha, estou com dificuldade aqui, como é que eu faço isso? Como é que eu posso entrar aqui? Como é que eu posso me apresentar? Então, a gente troca. E numa dessas conversas, né, ela me apresentou alguns cases que me chamaram muito a atenção, né? Eu falei, nossa, isso aqui casa muito com o projeto de algumas entidades que, às vezes, perguntam como é que ela consegue ultrapassar, como é que ela consegue atingir. Porque comunicar é uma parte, ter audiência é uma segunda questão, que é o que a Janaína vai nos apresentar. E aí a gente decidiu que falou, vamos colocar isso de pé? Isso tem 1 mês e pouco, tá? Vamos colocar. E resolvemos fazer, inclusive, nesse formato novo, né, Janaína? Nesse formato novo, que a gente poderia fazer ele totalmente virtual, no Zoom, no Meet, mas a gente resolveu arriscar e fazer nesse formato até para, né, como primeira, vamos fazer nesse formato. E uma coisa interessante também que eu queria compartilhar com vocês, e eu acho que é legal, quando a Janaína traz a questão da causa, vejam vocês que a gente, ao sair do café, que já tinha fechado a livraria, a gente coloca o pé na rua, estamos andando, daqui a pouco a Janaína olha para mim, me arrastando, uma mobilização em pleno centro do Rio. Aí, vamos aqui. Eu falei, não, o que é? Não, vamos aqui. Aí a gente entra dentro de uma passeata dos trabalhadores... Da educação do Rio de Janeiro, o Sindicato de Educação do Rio de Janeiro. E aí, sabe quando você associa e vê exatamente aquilo que a empresa se propõe a fazer e ela, na prática, coloca? Ela, de fato, a Mobiliza diz tudo sobre o nome, né, daquilo que ela, de fato, pratica no dia a dia. Eu achei isso muito interessante. Saímos dali e falei, vamos colocar isso de pé e vamos tentar. Então, só para vocês entenderem o contexto que a gente se encontra, né, e resolveu socializar e compartilhar com todos vocês essa experiência. Para isso, Janaína, e até para ir, como o meu filho fala, né, o linguajar, não vamos no papo direto e reto, né, a gente não vai ficar aqui teorizando, não é essa a ideia, gente, não tem... o espaço é curto, enfim. Então, eu vou entrar logo na questão que eu acho que a maioria das pessoas sempre se perguntam, né? Porque, veja, hoje em dia, se comunicar com a base, com o sócio associado, já é difícil, né? Por uma série de motivos. Se comunicar com a categoria para você conseguir fazer uma campanha de sindicalização também já é uma outra dificuldade. Quem dirá se comunicar com a sociedade, uma causa das entidades sindicais que ultrapasse e furem a bolha? E aí eu começo, Janaína, já passando a bola para você, como é que vocês têm feito, como é que vocês têm enxergado, quais iniciativas vocês enxergam para sugerir, inclusive já como pontapé inicial, para as categorias, seja ela de ordem de categoria de servidores públicos ou seja de iniciativa privada. Como é que você enxerga e o que você tem feito ao longo desse tempo, desses 15 anos? Bom, gente, primeiro, assim, eu queria começar dizendo que é um trabalho do dia a dia do comunicador, Lino, isso, né? Os comunicadores, essencialmente, são profissionais que precisam, né, ter uma criatividade diária, né? Precisam colocar a cabeça para pensar e são profissionais que fazem isso com muita naturalidade. Então, basicamente, né, a gente, como comunicadores de causas para sindicatos, a gente tem que pensar o que mais a gente pode fazer para ampliar isso aqui. Como que eu posso levar esse conteúdo aqui para fora da casinha? Né? Como que eu posso levar esse conteúdo para o meu sindicalizado e como que esse sindicalizado vai se sentir representado ali e se sentir motivado a compartilhar esse conteúdo? Como que o que eu posso colocar um quezinho a mais ali para poder furar essa bolha?
né? Então, a gente lá na Mobiliza, a gente pensa nisso o tempo inteiro, né? A gente tenta criar oportunidades para levar as causas da classe trabalhadora. Os nossos filiados são trabalhadores. E os trabalhadores é a sociedade. Né? E as dores dos trabalhadores, por mais que existam lutas específicas de cada categoria, tanto dos trabalhadores da área privada quanto dos trabalhadores públicos, a gente tem muitos sindicatos, muitas entidades de classe de serviço público lá na Mobiliza, temos alguns também da área privada, mas as causas, as dores dos trabalhadores são muito comuns. Tem algumas especificidades de uma categoria para outra, tem algumas, algumas coisas que dói mais numa categoria, dores diferentes, mas as causas são muito parecidas, Lino. Né? Não tem muito segredo. Né? O que a gente precisa entender é o tom, né, que aquela diretoria daquele sindicato pretende levar aquela luta, né, e tentar todos os dias criar oportunidades para engajar os sócios e engajar a base nessa ordem, exatamente. Primeiro, manter o sócio que já tem, para ele não ir embora. Para mobilizar. Reter. Tem que reter. Reter, engajar e fazer ele participar da luta. Né? Segundo, mobilizar a base para trazer mais sócios, para trazer mais filiados, para fazer com que as pessoas venham para o sindicato. E, junto com tudo isso, a sociedade. Quando a gente dá um tiro na comunicação para a sociedade, muitas vezes a gente consegue fazer as três coisas ao mesmo tempo. Porque as pessoas gostam de se sentir privilegiadas dentro da sociedade. Reconhecidas. Reconhecidas. Alguém está olhando para ela. Exatamente. Alguém dialoga no dia a dia. Eu consigo me ver, né? Por exemplo, o servidor público. O servidor público sofre muito. Porque ele vai no churrasco de família e aí o primo fala assim, tá mamando na teta do governo, faz umas piadinhas horríveis, de mau gosto. Esse aqui trabalha quando ele quer. Esse aqui tá com a vida garantida. E sempre houve isso. Então, quando o servidor público tem um conteúdo que o representa, quando o servidor público quando a entidade de classe que defende o servidor público faz uma campanha bacana, que valoriza o trabalho dele, que valoriza a categoria, que mostra para a sociedade qual é a importância daquilo ali, né? Por exemplo, dentro do SUS, as pessoas da classe média acham que o SUS, assim, eu tenho meu plano de saúde, eu não uso o SUS, mas né, ninguém entende o tamanho do SUS. A vigilância sanitária está dentro do SUS. Começou a perceber um pouco mais em função da pandemia. Em função da pandemia. Nós tivemos um apelo grande, né? Então, assim, quando a gente consegue fazer uma campanha para valorizar esse trabalhador fica assim, nossa, feliz, grato. E ele vem para o sindicato, ele olha para o sindicato com mais respeito. Ele olha para o sindicato como um lugar de acolhimento. Né? Então, é muito importante a gente fazer a comunicação do sindicato sempre pensando em extrapolar esses muros. Afinal de contas, também, em algum momento, a gente vai ter que extrapolar esse muro. Quando a gente faz uma mobilização na rua, a gente faz uma mobilização na rua para quê? Quando a gente para a porta da fábrica para pedir que ouçam as nossas dores e pedir por mais direitos, a gente faz isso para quê? Não é para fazer barulho? Não é para chamar a atenção da sociedade? Então, por que a gente não faz uma comunicação todos os dias olhando também para a sociedade? E não olhando só para dentro de casa? Entendeu? Isso melhora tudo, até mesmo dentro da gestão do sindicato. A gente só tem que criar essas oportunidades. A gente tem que olhar para a comunicação das entidades sindicais realmente como um coração muito pulsante que merece a mesma atenção da reunião de diretoria para escolher o tom político da voz. Às vezes, os sindicatos eles ficam... não é à toa, é preciso, sim, né? É o trabalho diário, fazer uma reunião política muito preocupado com o tom político, como que a gente vai se posicionar, com X, Y assuntos. Mas a comunicação tem que ser olhada com essa mesma preocupação, gente. A gestão também tem que ser
olhado com essa mesma preocupação, né? E aí tem 1 milhão de exemplos aqui que a gente vai falar e eu vou contar para vocês aí ao longo da live. O Lino vai me ajudar a direcionar, que senão eu não paro mais. Eu viro uma Legal. matraca. Não, tranquilo, Janaína. A gente avança. Tem uma questão que você coloca e eu acho que um desafio, inclusive, até para quem está nos assistindo e quem ainda vai assistir. Nós temos, no mínimo, aí 5 gerações de classe trabalhadora. A gente tem os baby boomers, a geração X, geração Y, milênio. Como é que cria uma narrativa, se é que deve ser uma narrativa única, para conseguir ter essa atenção e esse engajamento para esse público tão diverso, Janaína? Como é que se dialoga com essa gama, esse espectro tão grande? Bom, primeiro, existem vários canais, né, que a gente pode mapear, né, canais de comunicação. E dentro da comunicação sindical, eu não desprezo nada. Eu acho que tudo tem uma hora certa para ser usado. Até mesmo o papel, que as pessoas estão abandonando totalmente o papel. Mas eu acho que o papel tem seu valor na comunicação sindical. Entendeu? Eu vou explicar por quê. Então, a gente tem que entender todos os canais que a gente tem na mão. Todas as redes sociais que a gente tem na mão. Todas as formas de se comunicar que a gente tem na mão. E entender conhecer bastante o nosso público, e esse é o maior desafio da comunicação sindical, é esse. Eu vou explicar por quê. E também esse é um dos motivos das nossas conversas, né, Lino? Conhecer bastante o público para entender qual é a hora de usar cada canal com mais intensidade, com menos intensidade, para qual mensagem, né? Às vezes, a mesma mensagem que a gente fez para o Instagram, ela funcionou muito bem no Instagram, mas ela não vai funcionar no Facebook. Às vezes, o boletim impresso, aquele texto que eu fiz para o boletim impresso, ele é feito para o boletim impresso, não adianta eu colocar no site. No site não vai funcionar. O material para o site, o conteúdo para o site é outro tom. Né? Então, assim, a equipe de comunicação também tem que estar muito ligada nisso, né? Em transformar esse conteúdo para os mais variados canais. E a gente só consegue fazer isso de forma muito assertiva se nós conhecermos o público. Né? E esse é um dos maiores desafios que existem dentro da comunicação sindical. Por quê? Ah, Janaína, você não conhece o público? Você trabalha com isso há 15 anos? Sim, eu conheço o público. Conheço muito bem meu público. Conheço muito bem um dirigente sindical. Conheço muito bem os colaboradores de dentro dos sindicatos, as pessoas de comunicação que atuam dentro dos sindicatos. Conheço muito bem. Sei muito bem como que funciona, mas a gente tem uma deficiência grande na maioria das entidades sindicais, que é o banco de dados. E sempre eu paro no mesmo problema. Essa é uma dor. É muito complicado, muito difícil. Né? Porque a gente... É lógico que na Mobiliza a gente tem muitos anos de experiência. A gente capta aquilo ali. Passa alguns meses, a gente acaba conhecendo por osmose, né? A gente vai nas mobilizações, conversa com a categoria, conversa com os trabalhadores, né? Assiste às assembleias, aí a gente acaba captando como que se comporta aqueles trabalhadores, aquela categoria. A gente sabe direitinho como que eles vão... o que vai doer mais, o que não vai doer mais, o que a categoria quer mais, o que a categoria quer menos. Mas a gente demora um tempo para entender isso. A gente tem que, pelo menos, mergulhar ali em algumas assembleias, né? E estudar os comentários no Instagram e tudo mais. Se eu tivesse um banco de dados, gente, eu faria isso em uma semana. Eu analisaria os dados tecnicamente, entendeu? Na semana seguinte, eu estaria com uma campanha pronta ali. Eu colocaria no colo da diretoria. Entendeu? Seria muito maior. Então, é uma conversa que a gente sempre tem, né, Lino? Sempre tem. Como seria incrível se todas as gestões dos sindicatos tivessem banco de dados alimentados e... Vamos traduzir isso um pouquinho mais no detalhe? Por favor, me ajuda. Vamos traduzir. Aí agora traz um pouco da experiência da Manduá. Vamos tentar exemplificar, porque a gente precisa explicitar o óbvio, né? Na realidade,
Acho que todo mundo sabe o que precisa ser feito, né? Sabe o que tipo de ferramenta precisa, mas às vezes falta ainda alguma, né, um complemento, um processo bem definido, uma orientação bem definida, uma estratégia bem definida. Mas nesse aspecto, eu queria contribuir, Janaína, eu vejo muito, são vários níveis. O primeiro, né, é o que a gente vê muito, e aí é mais processo do que qualquer outra coisa, independente de ferramenta. Eu vejo sindicatos que, uma vez por ano, ele fala, estou em campanha de atualização de dados. Porque, veja só, pessoal, inserir uma ficha num banco de dados do sócio é uma coisa. Esse é o primeiro passo. Ele é uma foto, né? É uma foto daquele momento. Passado um tempo, isso já talvez não reflita mais. Então, eu sempre sugiro, sempre recomendo para as entidades que campanha de atualização de dados ela é diária. Ela não é esporádica, né? E por 2 motivos. Primeiro, para municiar a comunicação, para justamente ter mais assertividade, mais audiência. Imagina que eu tenho 1.000 contatos e eu falo, mandei 1.000 contatos, mas o meu retorno é de 500, 50% é muito baixo, né? Então, esse é um primeiro aspecto. O que é atualizar diariamente? É definir um processo do tipo, o sócio foi até a entidade sindical? Tudo bem? Como é que está a sua Janaína? Como é que você está? Tudo bem? Antes de mais nada, seus dados continuam os mesmos? Abra o meu sistema, seus dados continuam aqui, Janaína, seu e-mail, telefone e e-mail. Acabou. Seu endereço, você mudou? Esse é o primeiro passo. Ligou para a entidade, acessou via WhatsApp. Isso é o receptivo. E eu digo mais até. Tem entidades com 1.000, 2.000 sócios que, em 1 mês, 2 meses, um trabalho proativo de uma pessoa pegando telefone, falando, tudo bem, Janaína, eu sou aqui do sindicato, estou aqui, como é que está a senhora, tudo bem, como é que está? Podemos atualizar os seus dados? Então, veja, primeiro eu tenho uma recepção, eu tenho um contato de alguém do sindicato, perguntando como é que eu estou. Segundo, o que eu estou querendo em troca? Seus dados atualizados. Então, dado que isso é uma verdade, e tem o primeiro grande consumidor é a comunicação. Um segundo grande consumidor, que é a própria entidade, e a entidade a cada 3 anos, a cada 4 anos, ela faz um processo eleitoral. E hoje em dia ficou muito, depois da pandemia, muito natural fazer processo eleitoral eletrônico. E um processo eleitoral eletrônico parte do pressuposto que eu tenho uma boa base de dados. É fundamental isso, né? Para você ter um processo bem tranquilo. Então, esse é o princípio, vamos colocar, né? Então, e aí, dado que eu consigo fazer isso, aonde que eu armazeno? De que forma que eu armazeno? Porque não adianta eu ter um grande arquivo. Imagine o seguinte, vejam um grande arquivo, aquele arquivo que você abre de aço, com um monte de ficha tudo bagunçada, onde até eu localizar uma ficha, eu vou levar 10 minutos, 1 hora, ou quem sabe 1 semana. Então, eu preciso saber como que eu armazeno isso, como é que eu recupero esse dado. E, além disso, como é que eu estruturo uma arquitetura que me permita, e aí, entrando direto na questão, quando a Janaína coloca, como é que eu posso dialogar via os vários canais, selecionando, por exemplo, as mulheres que tenham, por exemplo, no máximo 30 anos, que moram num bairro tal. Eu estou dialogando direto com aquela pessoa, porque, vejam, e eu sempre falo isso, e a Janaína pode complementar, se eu falo para todo mundo, eu não falo para ninguém. Porque eu não estou me vendo naquela mensagem. Imagina um setor bancário que eu tenho o Banco do Brasil, que é setor público, e eu tenho o setor privado, que é o Bradesco, e eu mando uma comunicação para todo mundo. Existe um estresse de informação muito grande diariamente com todos os tipos de assunto. Como é que eu deixo isso mais assertivo? Como é que eu mando uma mensagem que, de fato, dialoga? Esse é um ponto fundamental. Porque, ao ler aquela mensagem, eu falo, nossa, parece que isso aqui veio direto para mim. O que você acha, Janaína? Como é que essa munição, essa organização potencializaria mais esse trabalho de vocês? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se nós tivéssemos um banco de dados organizado, se nós conseguir... se a gente tivesse um lugar que a gente pudesse
mapear o público, sabe? Saber idade, onde eles estão trabalhando, quais as funções desses trabalhadores. Dentro de uma categoria existem muitas funções. Existem trabalhadores de idades diferentes, homens, mulheres, aposentados, os que estão trabalhando ainda, né, que estão prestes a se aposentar. Esse trabalhador ele pensa diferente do que está começando. Entendeu? O cara que está prestes a se aposentar, ele é outra vibe. É outra comunicação com ele. Entendeu? Os que têm filhos, os que não têm filhos. Os que já estão com netos, os que não estão com netos. Os que estão subindo na carreira e os que estão entrando agora. Né? A remuneração. Qual o benefício? Então, assim, é uma coisa muito grande. Né? A gente tem que olhar para o sindicato como uma coisa muito grande. Né? O sindicato, assim, tem gente que está dentro do sindicato porque tem uma consciência política, que é o nosso sonho, que todos que estejam dentro do sindicato estejam lá porque tem uma formação política, com uma consciência política, lutando pelos seus direitos. Mas a gente sabe que, na prática, não é bem assim. Tem muita gente que vem para o sindicato porque quer usar um desconto. Um clube. Num clube, num colégio, que o sindicato tem convênio. A gente sabe. Então, por que não também investir nessa parte de benefício, acolhimento, convênios, que aí a gente traz o cara para dentro, e aí depois a gente vai mostrando ali a importância da luta política, vai fazendo uma formação sindical, entendeu? É um caminho também. Problema nenhum ir por esse caminho. Mas nós precisamos conhecer as pessoas. Nós precisamos conseguir mensurar isso para entregar comunicação mais assertiva, para entregar campanhas mais assertivas. Né? Faria totalmente a diferença. Eu queria mostrar ali um pouquinho, se você acha que a gente já pode fazer isso, alguns exemplos, alguns cases de campanhas que a Mobiliza fez e que nós conseguimos furar essa bolha. Né, que aí a gente, dentro das campanhas, existem algumas ações que nós fizemos e que são ações que também cabem fora de campanhas. Né? Cabe para a gente usar na comunicação do dia a dia dos sindicatos. Então, são toques legais que eu quero deixar aqui. Vamos fazer. Né, para a gente pensar essa comunicação do dia a dia. Né? A gente faz com banco de dados, sem banco de dados, conhecendo, demorando mais tempo para conhecer, a gente está junto. Legal, né, vamos nessa lá. lida. Vamos fazer. Vamos lá. Você mostra para a gente aí, por favor, compartilha na tela, a campanha Vai Piorar? Essa campanha aqui, gente, foi uma campanha que a gente fez a nível nacional, tá? Contra a reforma administrativa. Então, foi uma campanha que, assim, a gente... O objetivo principal era justamente impactar a sociedade. Né? O sindicato nos procurou, o Sindicato da Justiça Federal nos procurou com esse objetivo prioritário. Era trazer a sociedade para lutar junto com os servidores públicos contra a reforma administrativa. Fazer o cidadão comum entender que, se a gente sucateasse, né, que se o governo continuar sucateando o serviço público, quem perde com isso é o cidadão, na ponta. Né? Quem entrega os direitos previstos na Constituição para qualquer cidadão é o servidor público. Se lá está escrito que a gente tem direito à saúde, educação, segurança pública, todos esses direitos só chegam na nossa mão pelas mãos do servidor público. E é justamente esse servidor público que estava na mira, né, de um sucateamento assim, desenfreado com a reforma administrativa que estava sendo pautada no Congresso. Então, a gente trouxe uma campanha para mostrar isso para a sociedade. Né? Aí, ali embaixo, ó, o que a gente fez? A gente fez uma identidade, e aqui é um ponto muito legal. Né? Como essa campanha ela tinha um tiro certo, nós decidimos não fazer a campanha dentro do Instagram do sindicato. Então, essa foi uma decisão também que a gente tomou e que o sindicato topou. Foi muito legal o sindicato ter melhor, topado. Vocês fizeram um Instagram à parte? A gente fez um Instagram à parte. Entendi. Nós criamos um Instagram à parte, nós criamos uma marca à parte,
Entendeu? Então, essa marca era uma marca autônoma do sindicato. Justamente porque a gente precisava, era uma causa muito urgente, a gente precisava ganhar a simpatia da sociedade, até das pessoas que torcem o nariz para o sindicato. Né? Para aquelas pessoas, né, que estão ali naquele centrão, na direita e tudo mais, falando mal de sindicato, e dizendo que sindicato é... Enfim, a gente queria pegar todo mundo, a gente queria, inclusive, trazer para a causa mesmo. E aí o sindicato... a gente conversou, né, com esse cliente e falou assim, olha, que agora não é hora de vaidade. Né? A gente acha que se a gente fizer uma campanha fora das redes do sindicato, a gente vai atingir mais gente. E realmente foi o que aconteceu. Legal. Né? Tem alguns números aí para a gente ver? Tem embaixo algumas coisas assim. Então, a gente fez ela dentro das redes sociais. Esse vídeo aí foi um vídeo motion que a gente fez para explicar para a população. Então, depois eu vou convidar vocês para entrar no site da Mobilize e assistir. Não vou passar esse vídeo agora, porque eu tenho medo de ficar pedante aqui. Tá. Mas é um vídeo muito legal, muito assertivo, que explica direitinho como que a reforma administrativa ia piorar a entrega de serviços públicos. Então, a gente trouxe também esse mote do vai piorar, dizendo assim, todo mundo reclama, mas vai piorar. Com a reforma administrativa, a coisa pode piorar e muito. Né? Então, a gente explica por que ia piorar. A gente fez uma plataforma de envio de e-mails que funcionou muito bem e a gente fez um site de pressão. Né? Isso funciona muito, é muito legal. Explica o site de pressão. Bom, o site de pressão é assim, o que funciona bastante no marketing digital é você trazer as pessoas para fazer uma ação. Entendeu? Quando as pessoas chegam na nossa rede por uma causa, né? Que você chama as pessoas que você está vendendo uma causa, as pessoas chegam e falam assim, tudo bem, eu entendi a importância dessa causa, mas e agora? O que eu faço? Eu entendi, eu comprei essa luta, eu comprei essa causa, eu estou compadecida com isso, mas e aí? Faço nada? Fico compadecida e... E basta, acabou? E basta, acabou? Então, quando você leva a pessoa para uma ação concreta, a pessoa se sente mais realizada. Entendeu? A pessoa fala assim, não, eu contribuí. Eu consegui agir. Então, a gente sabe a dificuldade que existe da gente chamar as pessoas para a rua. A gente sabe como é complicado a gente chamar as pessoas para a rua. Mas... existe uma mobilização digital que funciona muito fortemente. Esses dias, gente, eu estava no congresso e eu estava com um cliente cobrindo uma pauta importante, né, no corredor das comissões, e aí a gente perguntou para o deputado, e aí, o que você acha? Você acha que vai passar? Você acha que não vai passar? Aí ele falou assim, não vou nem falar que o deputado que é, deputado Centrão, que conhece muito bem, muito ligado em tudo, aí ele falou assim, eu não sei, a gente precisa medir o termômetro das ruas, a gente precisa medir o termômetro das redes. Então, assim, não a mobilização digital, ela impacta demais. E aí, lá na campanha Vai Piorar, a gente criou um site em que a sociedade podia entrar no site e fazer uma pressão para cada deputado. Então, ali, ele clicava no botãozinho verdinho, ele abria. Não precisa clicar, não, Renan, que depois para a gente voltar nessa página. Mas ali ele abria o Instagram do deputado, ele conseguia já cair lá direto para comentar. Bombardeava o deputado? Bombardear o deputado. Encher o e-mail do deputado, do gabinete do deputado de mensagens. E quando a pessoa clicava para mandar e-mail, já tinha uma mensagem padrão. Já estava pronta. Já estava pronta, era só enviar. Se a pessoa quisesse mudar e complementar a mensagem e pesar o tom ali, ela podia fazer isso tranquilamente. Tinha lá, o deputado que tivesse Facebook, estava o Facebook lá, o deputado que tivesse Twitter, estava o Twitter lá. Então, o manifestante digital, né, quem quisesse fazer a pressão, podia escolher o canal que ele achasse mais confortável. E existiam deputados que tinham WhatsApp, que tinham atendimento pelo WhatsApp. Então, podia mandar mensagem pelo WhatsApp. A gente mapeou todos os deputados. E era mais da metade. Era mais de 300
que estavam favoráveis à reforma administrativa ou em cima do muro. Não tinham se posicionado ainda. E aí a gente foi por estratégia. A gente colocou os em cima do muro, que eram os que a gente achava que podiam mudar de opinião mais rápido, para cima. Quando eles iam se declarando na imprensa que tinham se posicionado, a gente tirava eles da lista e colocava o outro para cima. A gente mudava todos os dias aqueles primeiros ali, ó. Uhum. Entendeu? Aqueles 6 primeiros da lista. A gente mudava eles de lugar todo dia, porque as pessoas iam no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e desistia, cansava, ficava cansado. Você fazia um rodízio. Aí a gente fazia um rodízio da ordem deles, né? Ou seja, nós garantimos que todos fossem incomodados. E aí, como é que ficou? Junto com isso, um conteúdo pesado nas redes sociais e em todos os grupos, que todos os servidores tinham acesso. Então, assim, foi um período de mais de um ano que a gente via numa quantidade gigante de Instagram, de redes dos sindicatos, a gente via o conteúdo da campanha replicado ali o tempo inteiro e era proposital que acontecesse isso. A gente mandava mesmo para a pessoa replicar, já com o texto pronto, com a legenda pronta, né? Eu tenho certeza absoluta que a campanha Vai Piorar ajudou e muito a desidratar a PEC 32 no Congresso. Eu tenho uma certeza dentro do meu coração de que essa campanha ajudou bastante a desidratar essa PEC. E aí, ó, o WhatsApp. Foi feito um trabalho também grande, né, de disseminação desse conteúdo. E esses atos aí para baixo, se você puder descer, Renan, para a gente mostrar, era durante a pandemia, quando começou os atos fora Bolsonaro, a PEC 32 ali andando muito forte dentro das comissões, né? Com uma discussão fervorosa no Congresso. Então, a gente fez esses cartazes aí não era um cartaz distribuído no ato. Tinha uma estratégia por trás disso aí. Essa é uma ação que pode ser usada no dia a dia do sindicato. Ah, legal. Vamos explorar isso aí. Essa é uma ação que a gente pode usar, que a gente criou nessa campanha, mas que pode ser usado no dia a dia. Então, assim, o sindicato vai numa mobilização, não importa que mobilização se ele está indo para que é uma mobilização da categoria, ou se é uma mobilização que o sindicato está apoiando, não importa. A equipe de comunicação leva esses cartazes, pede para as pessoas segurarem os cartazes e tira foto. Publica na hora nos stories do sindicato e marca a pessoa que está segurando o cartaz. O que acontece? A pessoa compartilha no Instagram dela e ali você já furou a bolha. Legal. Porque todos os seguidores de todas as pessoas que foram marcadas vão ver a pessoa na manifestação segurando aquele cartaz. Então, em vez de você publicar em um Instagram do sindicato, você está publicando nos stories de quantas pessoas você conseguir tirar a foto isso é viral. Na mobilização. Isso é viral. É viral. E aí você compartilha de volta e aí vira aquela quantidade gigante de stories compartilhados no sindicato, não interessa. 24 horas some tudo, fica feio, mas depois some tudo. E é isso, gente. A gente consegue dar uma explosão naquele dia. Todas as vezes que a gente faz isso nas mobilizações, o Instagram cresce. Coisa de 50, 100 seguidores. Todas as vezes que a gente faz isso. Dá um trabalho muito grande. Bacana. Não é fácil. Dá um trabalho muito grande. Porque você precisa de gente ágil para tirar a foto na hora, publicar na hora, pedir o Instagram da pessoa, marcar lá na hora, subir e próximo. E rápido. Porque quanto mais você conseguir tirar, melhor. É muito trabalho. Mas dá muito certo. Vale muito a pena, né? A gente não tem trabalho bem, não tem resultado bom sem trabalho pesado e bem feito, né? Essa é uma ação que funciona demais para furar a bolha. E é uma ação dentro de uma campanha. Ela pode entrar em qualquer lugar, ela pode entrar em qualquer momento. Passa aí para a gente pensar em... essa da cabine também foi uma cabine que a gente levou para uma praça pública. E a gente conversou com as pessoas para entrevistar as pessoas, para elas dizerem o que elas achavam do serviço público.
E aí, ali na hora, a gente mostrava aquele vídeo do Vai Piorar, mostrava a questão da reforma administrativa, e a pessoa mudava de opinião na hora, e a gente filmava a reação da pessoa na hora, e aí a gente fez um storytelling, um vídeo contando como que foi a ação. Então, uma ação que a gente conseguiu fazer essa mudança de opinião com 21 pessoas, quando a gente jogou isso na rede social, a gente conseguiu impactar muito mais e trazer muito mais gente para o site para pressionar os deputados. Pode passar, pode descer. Mais um pouquinho. Aí tem algumas publicações que foram feitas. Essas publicações foram feitas em 1 ano. Mais de 6 por semana. Muito vídeo, muito tweet, muitos cards. Aí alguns dos conteúdos. Aí tem esse vídeo aí em cima. Volta um pouquinho, por favor, Renan. Nós conseguimos fazer uma ação com influencers, né? Com pessoas... De notório... Pessoas notórias que tinham bastante seguidores na internet. Foi uma coisa que a gente conseguiu fazer de forma orgânica. Não pagamos. As pessoas realmente abraçaram a causa. Então, nós da Mobiliza fomos atrás de algumas agências que agenciam, né, atores, atrizes, influenciadores da internet, para vender a causa contra a reforma administrativa. Então, nós conseguimos trazer algumas personalidades para dentro da campanha, totalmente pro bono, não cobraram nada. Fizeram vídeos, esse da Júlia Lemitz aí é um exemplo. Uhum. Isso também ajudou bastante, porque... E, na época, não existia publicação em collab. Se existisse na época, ia ter dado um boom muito maior. Aí estourava. Na época não existia. A gente publicava no nosso, marcava ela publicava no dela. Aquele caminho mais... que era mais difícil, né? Pode descer. Aquele primeiro ali, ó, era um placar, tá vendo? Ó? Que a gente fazia quase todo dia. Então, toda hora que mudava os votos, que os deputados declaravam voto favorável ou contra, a gente mudava o placar. Em tempo real. Em tempo real. E também mostrava nas redes sociais e nos grupos os deputados que estavam a cara deles, né? O tempo inteiro. Né? Quem ainda não tinha mudado de opinião contra a reforma, quanto à reforma? Aquele vídeo Quem Vê Cara, aqui embaixo, ó. Era os vídeos de deputados que votaram a favor da reforma administrativa na comissão especial. Então, era um vídeo que associava o rosto com o nome, porque a gente usou uma ação, era uma campanha dentro da campanha. Então, tem gente que tem mais facilidade com fisionomia, tem gente que tem mais facilidade com nome. Então, a gente vai mostrar aqui, ó, cara crachá, nome, rosto, para marcar bem os deputados que votaram a favor da reforma administrativa. E aí vai, gente. Teve um monte de ação. Essa campanha foi bem grande. Né? Depois eu vou convidar vocês para... Qual a duração dela, Janaína? Quanto tempo durou? Quase 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Agora, aí eu imagino que, se eu estivesse do outro lado agora, eu perguntaria o seguinte. Qual o tamanho da estrutura e equipe para dar conta disso? Porque muitas vezes o sindicato tem um jornalista, ele tem que faz muito bem o papel dele. Uhum. Mas conta um pouquinho a estrutura que está por trás disso. Quer dizer, o time que está por trás disso. Os atores que ajudam a fazer isso. Existe, assim, o dia a dia, né? Quando são campanhas, assim, de lutas que a gente sabe que não vai ter um desfecho rápido, né? Quando é uma campanha salarial, que tem começo, meio e fim, a gente já sabe o tamanho da equipe e o que vai ter que fazer, né? A não ser que vire uma greve, que estoure uma greve e tudo mais. Aí a gente, no meio do caminho, a gente vai ter que reestruturar essa equipe. Mas quando é uma luta que a gente sabe que vai ser contínua, dentro do serviço público é muito comum isso. Porque não existe negociação direta com o patrão. A negociação dura, demora pra caramba. Tem lutas dentro do serviço público que duram mais de 5 anos, entendeu? É uma loucura. Então, a gente sabe que vai perdurar, que a gente não sabe como que vai acontecer e tal. A gente faz a rotina da campanha, né? A gente faz ali como que a gente vai cuidar daquilo ali para aquilo não cair. E aí a gente faz ações específicas dentro da campanha. E na hora que a gente faz essas ações específicas, aí a gente cobra parte e aumenta a equipe e diminui a equipe.
Tá, então Entendeu? ela é flutuante. Ela vai conforme... Exatamente. Tem algum momento que eu preciso, de fato, botar mais energia. Exatamente. Por exemplo, aquela ação na rua. Aquela ação na rua foi uma ação à parte. A gente sentiu que era legal fazer aquilo naquele momento, a gente chegou para o cliente e falou assim, olha, a gente teve uma ideia aqui que pode ajudar agora, nesse momento. Querem? Vamos fazer? Vamos fazer. Aí a gente colocou um gás ali. Aí depois volta para o dia a dia. Uma publicação por dia, e site pressione, que é aquela coisa da lida diária, que vai levando a campanha, entendeu? Agora sim, gente, um jornalista, um design dentro do sindicato não vai conseguir fazer isso. Não é porque a pessoa é mais competente ou menos competente. É impossível. É humanamente impossível. Entendeu? Dentro de um trabalho desse, tem video motion, tem analista de estratégia, tem planejamento, tem design, tem diretor de arte, entendeu? Tem jornalista. Copywriter. É uma equipe enorme. É uma equipe enorme e não é uma equipe enorme que está trabalhando só para um cliente. É uma equipe enorme que está trabalhando... Ela vai trabalhar para aquela campanha, depois, dali 2 horas, ela está pensando em outra campanha, ela está pensando em outro cliente, então ela está com a mente oxigenada. Isso é importante também. Tem troca, né? Tem experiências que você vai aproveitar. Exatamente. Tem coisas que eu faço ali na categoria... Agora a gente está trabalhando, está atendendo bastante os eletricitários. A gente tá brincando na agência que eu virei a rainha dos raios, né? Tá bastante coisa de eletricitários. É uma categoria incrível, maravilhosa, que a gente está, né, adorando atender. Então, assim, às vezes a gente faz alguma coisa lá naquela categoria que a gente fala assim, nossa, isso aqui pode funcionar para a categoria X, porque deu certo lá, eles são parecidos, né? Então, aí a gente vai lá e testa, oferece e dá certo. Então, assim, é muito difícil, Lino, um profissional de comunicação fazer a mesma coisa todo dia e ter ideias novas todos os dias. Todo dia. Ele tá muito dentro da estrutura, né? É muito difícil. Não tem troca. É muito difícil. Entendeu? É muito complicado isso. Né? Mas, para nós também, entrar dentro de um sindicato e a gente fazer uma troca só com a diretoria também é ruim. É muito importante para nós que tenha comunicadores lá dentro. Entendeu? Porque esses comunicadores eles vão saber o tom político da diretoria, vão saber as dores da diretoria e vão saber traduzir para a gente de uma forma muito mais assertiva do que a diretoria traduziria. Então, quando tem um comunicador lá dentro, quando tem uma equipe de comunicação dentro do sindicato, fazendo essa ponte com a gente, é muito maravilhoso. Entendeu? É de um valor enorme. Porque aqueles comunicadores que estão dentro do sindicato também, eles têm um capital da trajetória, da luta, daquela categoria, que é um negócio impagável. Eles sabem o que já aconteceu ali. Sabe o que dá certo, o que não dá certo, sabe quais são... Tem um feeling, né? Eles têm um feeling que não adianta a gente chegar lá amanhã, a gente vai demorar um tempo, né? Agora, Janaína, sobre isso, inclusive, acho que é uma coisa importante. Como mensurar, metrificar, acompanhar em tempo real, até para mudar a estratégia. Quer dizer, isso é fundamental, né? Eu queria que você explorasse isso. Quer dizer, não basta eu subir uma campanha. Eu tenho que olhar dados, eu tenho que olhar audiência, repercussão e, se bobear, mudar rapidamente a estratégia. Conta um pouquinho sobre números, dados. Acho que é importante. Tanto na parte de gestão, a gente tem que trabalhar isso, mas na comunicação não é diferente. Assim, nosso maior termômetro é se o trabalhador está conquistando ou não aquele direito, né? Na campanha salarial é muito legal isso. Porque a gente vê as mesas de negociação, elas vão num tom diferente se tem uma campanha por trás ou não. Isso é muito claro. Entendeu? Quando a mesa de negociação está soltinha ali, não tem uma campanha de comunicação estruturada junto com a mesa de negociação, junto, né, na campanha salarial, ela tem um resultado diferente. Né? Não sei se é um resultado melhor ou pior, mas às vezes demora um pouco mais. Entendeu? E a gente percebe. A gente percebe quando a gente está numa campanha salarial junto com o cliente está comprando as ideias ali, né, da campanha de comunicação junto com a campanha salarial,
né? A gente vê que o resultado... Então, o maior termômetro que a gente tem é se a gente está conquistando o direito ou não. Esse é o maior... A Mobiliza, a gente trabalha... A gente atende o trabalhador. A gente acorda todo dia pensando assim, vou conseguir conquistar isso para aquele trabalhador, para aquela categoria? Eu não estou preocupada, gente, se a diretoria é X, Y, Z. Entendeu? A gente realmente está pensando em trazer mais conquistas para a classe trabalhadora, entendeu? Então, o maior termômetro é esse. Agora, como que eu vou medir isso? Como que a gente vai saber isso? As pessoas estão interagindo no Instagram? Não estão interagindo no Instagram? Se existe uma coisa política junto, né? No serviço público é comum que aconteça isso. Às vezes aparece um deputado dando piti, assim, completamente bravo, por causa de algum conteúdo que a gente colocou. Isso é maravilhoso. Quando acontece isso, eu fico muito feliz. Pisou no calo dele. Porque a gente sabe que a gente incomodou, que a gente pisou no calo dele. Entendeu? Tem um fórum de servidores públicos que a gente atende no Rio de Janeiro, que a gente começou assim no 000. A gente começou junto com eles, assim, eles fazendo vaquinha para pagar a gente, né? E hoje o fórum opina, né? Fala alguma coisa, sai no jornal. Então é um termômetro enorme. A gente incomoda deputados da base, né? É muito legal. Então, assim, a gente tem que medir redes sociais, qual é aquela interação, qual que é, se está crescendo, se não está crescendo. Isso é praxe, né? Dentro, tecnicamente, de resultados de comunicação. Isso é muito praxe, relatórios que nos fazem olhar para isso. Mas o termômetro maior mesmo é se a luta avança ou se a luta está parada. Bacana. Tem algum outro case, assim, para o pessoal? Imagino que você possa compartilhar. Tem um monte de coisa aqui, gente. Eu queria mostrar para vocês o Instagram da FENAJUF, que é uma campanha muito recente que a gente fez. Esse Instagram, gente, eu queria que vocês vissem depois também, não vou mostrar agora. Como eu já disse, eu tenho medo de tornar essa live enfadonha se eu ficar colocando vídeo e conteúdo aqui para vocês verem. Mas depois vocês entrem lá no Instagram da FENAJUF, que a gente fez um vídeo que, para nós, né, para as pessoas do movimento sindical, parece uma coisa muito boba, muito simples, inútil, mas que eu bato na tecla que é importantíssimo. É um vídeo motion que explica a diferença da federação e dos sindicatos. Bacana isso, interessante. Vamos explorar isso aí, mostra aí. Entendeu? A sociedade não faz ideia de como que funciona o movimento sindical. A sociedade não faz ideia. Eles acham até hoje que os sindicatos estão vivendo com o imposto sindical. Pode perguntar por aí, pergunta para o tio, para o primo, para um vizinho. Entendeu? Eles não fazem ideia como que funciona isso, não fazem ideia da dificuldade que é uma diretoria de sindicato levantar todo dia e ir lá defender a luta de uma classe trabalhadora. Tem um monte de diretoria que não tem remuneração para isso. Tem um monte de dirigente sindical que está trabalhando e fazendo a luta sindical ao mesmo tempo, só acumulando função. Entendeu? A gente precisa contar isso para as pessoas. As lideranças sindicais, o trabalho do movimento sindical precisa ser valorizado. E se a gente não contar isso para a sociedade, se a gente não explicar o que acontece de fato dentro de casa, a gente não vai conseguir se defender, a gente não vai conseguir fazer as pessoas entenderem a importância disso. Então, esse vídeo aí, ele é um vídeo que, assim, precisa. Os sindicatos precisam colocar cada sindicato dentro das suas redes sociais, colocar o PIN, fixar lá e deixar lá eternamente um vídeo explicando qual é a importância daquele sindicato para aquela categoria. E não só isso, eu acho que é um ponto importante. Eu vejo muito a própria história do sindicato, ela é suprimida. Até porque se eu for hoje um trabalhador for entrar e eu me interessar pela história e pelos ganhos, porque ele não começou hoje.
O ganho não é hoje. O ganho ao longo do tempo, se é pouco, se é muito, mas ele vem de longa data. E isso não, eu vejo pouca exploração. Você também vê dessa forma? O pessoal não tem explorado bem essa... vamos chamar de vender bem a sua imagem, vender bem o que você faz? Assim, aí a gente instrui, né, os nossos clientes a importância do institucional, né, da marca. Né, você vê a marca da Coca-Cola mais tortinha, menos tortinha? Você vê a marca da Coca-Cola de uma forma hoje, de outra forma amanhã? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Sabe? Você vê a marca, por exemplo, da Fiat. A marca da Fiat, ela teve uma evolução. Desde lá de trás, ela foi evoluindo. Os sindicatos, às vezes, as entidades sindicais não se preocupam com a sua própria marca. Entendeu? Então, a gente precisa fazer um trabalho institucional que olhe para tudo isso. Que olhe para a nossa imagem, que olhe para a nossa história, que reconheça e valorize da onde a gente saiu, para onde a gente vai, o que a gente conquistou, qual o impacto que a gente trouxe no entorno, na cidade, no bairro, na região. Né? Porque, às vezes, são sindicatos enormes. Né? Existem cidades aí do interior que têm empresas grandes, com trabalhadores daquela empresa, né, de multinacional, e com... Né, milhares, às vezes até milhares de trabalhadores dentro daquilo ali, e tem um sindicato que está faz e acontece ali e não conta nada para ninguém. Não conta nada para ninguém. Fez coisas incríveis ali e não contou nada para ninguém. Então, é importante a gente olhar para o institucional, é importante a gente contar a nossa história, valorizar as lutas, isso de tempos em tempos também. Não precisa fazer uma vez e esquecer lá no site, também não adianta. Né? Tem que reviver, né? Tem que, de vez em quando, ir lá, né? Usar um TBT, né? Criar uma oportunidade para contar aquilo ali. Né? Sei lá, um trabalhador sindicalizado há 35 anos está se aposentando. Faz uma entrevista com ele, gente. Pô, um marco na vida do cara. Sabe, é um fundador do sindicato. Está se aposentando. Faz ele contar um pouquinho como que ele entrou, como que ele ficou, como que fez, como que aconteceu. Nada melhor do que o próprio, entre aspas, cliente falar sobre o produto, né? Faz uma entrevista com o cara. Mas aí precisa do sistema. Porque senão eu não descubro que o cara está se aposentando, entendeu? Então, assim, a gente tem que criar oportunidades ali no dia a dia da comunicação também para fazer essas coisas, né? E aí, eu sei que vai fugir um pouquinho do que você me perguntou, mas eu acho importante a gente dizer a importância de um site bem feito. O site, hoje em dia, ele é quase mais importante do que a sede física. Infelizmente, a gente tem essa coisa do patrimônio, né, da sede física e tudo mais, mas a gente vê várias sedes de sindicatos lá, ermo, assim, ninguém vai mais. Entendeu? Ninguém mas no site ele está lá ainda. Mas no site o cara está lá todo dia. E esse site está sendo cuidado com carinho? O nosso patrimônio digital tá bem apresentado ali? As notícias do dia a dia, elas estão sendo feitas pensando no site? Ou é a mesma descrição que você jogou lá no Instagram, você vai jogar no site? Ou cópia de alguma... um copia e cola, né? Isso não funciona. O Instagram, ele é vitrine, é uma isca para o conteúdo. O grosso do conteúdo fica no site. Entendeu? Eu entro mais eu coloco a coisa mais densa, a formação sindical, entendeu? O apelo maior dentro do site. Eu tenho que trazer as pessoas para dentro do site. E a hora que as pessoas chegam no site, elas ficam no site? Ou elas chegam no site e vão embora? Entendeu? Então, a gente tem que fazer um site bacana. A gente tem que fazer um site bem feito. E os sites dos sindicatos, eles não podem ser só portal de notícia. Portal de serviço, né? Portal de serviço, notícia... Eles têm que ser tudo, gente. É um site que tem que ser multifuncional. Área de sócio, para ele poder fazer, inclusive, usar serviço, atualização cadastral. Tem que ter formulário de inscrição. Tem que ter... Sindicalização online. Tem que ter venda. Tem que ter uma parte ali que seja vendedora. Para o cara se filiar.
para mostrar de forma atrativa os convênios, os benefícios. Tem que ter notícias pra caramba na home. Entendeu? Tem que ter um bom institucional para contar o que é aquele sindicato, o que é aquela categoria, quanto tempo tem. Tem que ter prestação de contas, área de transparência, estatuto, direito. Não é fácil. Não é fácil ter um site bem feito. Enfim. Muito bem, bacana. Precisamos de quantas lives para a gente falar? Então, esse é um ponto. Esse é um ponto. Na realidade, Janaína, a gente até discutiu sobre isso. Esse aqui foi um panorama geral para sensibilização e a gente discutir, talvez, algumas lives mais pontuais e mais direcionadas. Essa é uma possibilidade, a gente vai discutir. Mais mão na massa, talvez, alguma coisa nesse sentido. Esse falando sobre comunicação. E a gente pretende também explorar outros temas, né? Falar sobre a importância do jurídico também, a questão financeira, contábil, esses temas que de fato podem contribuir e ajudar. Isso vai acontecer durante o ano, né? Então, mas a parte de comunicação mais com um pouco mais de aprofundamento, de detalhe, talvez a gente vai pensar e, enfim, vamos abrir para perguntas. Acho que já a gente está com 1h10 praticamente. Acho que a gente cumpriu, espero ter cumprido, né, Janaína? Acho que sim. Enfim, abrir para perguntas para o pessoal que está acompanhando, se tem alguma coisa mais pontual, não sei que o pessoal do apoio tem alguma questão lá, se puderem compartilhar aqui conosco. Gente, participem no chat aí que a gente conversa. E também, se quiserem mandar depois mensagens, entrar lá no site da Mobiliza, preencher lá também as questões. Tem uma apostila de campanhas de comunicação para sindicatos lá, que também é muito legal. Quem quiser pegar, é só baixar lá no site diretamente da Mobiliza. Mas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa... trazer algum assunto mais específico também, a gente fica à disposição. E é isso, gente. A gente sabe que cada categoria tem suas lutas, né? Tem suas dores. A gente sabe que tem coisas bem específicas, mas estamos pensando nisso todo dia. Né? Realmente nós somos uma prestadora, uma agência que presta serviços com um propósito, que é realmente defender a classe trabalhadora do país. Não é uma agência que está aqui para vender nada. A gente vende causas mesmo, né? É uma equipe muito engajada nisso. Então, a gente fica à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida de vocês agora ou ao longo do tempo aí no futuro. Eu acho que, roubando um pouquinho, eu vou aproveitar essa sua fala. Esses 35 anos também, o nosso propósito é democratizar a tecnologia da informação para o maior número de entidades sindicais laborais. Isso vem desde da fundação da empresa e ela se mantém até hoje, né? Para quem, eu não comentei no início, mas para quem já conhece um pouco, a Manduá nada mais é do que a continuação da Pandora, com uma reformulação, com uma repaginação da sua logo, mas mantendo a sua essência, né? Então, e nessa nova fase, buscando os próximos 35 anos, né? Fazendo parcerias estratégicas, por exemplo, com a Mobiliza, né? Que tem o mesmo propósito que nós. Então, estamos na mesma trilha, né? Buscando essa aproximação com as entidades. Não é um mercado grande, mas é um mercado que a gente acredita, né, em função do papel que ela exerce na sociedade e na influência que ela pode ainda ter. E os próximos anos, né Janaína, não serão fáceis. Sim. Então, se preparar. Eu sempre brinco, né? Eu falo o seguinte, eu vou para uma mesa de negociação, eu tenho que, no mínimo, estar com o mesmo nível de armamento, entre aspas, né? Tem informação na mão. Então, eu não posso ir com estilingue a parte contrária está mais bem preparado com um armamento maior e a gente ter que correr atrás. Temos que parar, temos que estar, né, em pé de igualdade. Esse é um ponto fundamental, né? Então, é isso. O foco hoje foi essa parte de comunicação. A gente explorou pouco na parte de gestão, a parte de organização,
Mas em momentos seguintes, né, a gente vai tentar aí manter uma sequência de pelo menos uma por mês, nesse mesmo formato, para, no fundo, compartilhar e socializar um pouquinho de conhecimento. E essa experiência, por exemplo, da Janaína, nesses 15 anos de trabalho, é fundamental para o sucesso de algumas entidades que trilharam esse caminho, né, Janaína? Acho que é... E aí, enfim, deixar uma mensagem final aí, sua, para quem está nos acompanhando. Apareceu uma pessoa com uma dúvida aqui, ó, com o avanço da IA, como vocês estão se preparando para aplicar todas essas ferramentas e ajudar a classe trabalhadora? Bom, gente, a IA, assim, todas as ferramentas de inteligência artificial é uma realidade já no nosso dia a dia, né? E como profissionais, a gente precisa saber usar essas ferramentas, né? Porque realmente elas entregam conteúdos que são úteis, que são muito importantes para melhorar a comunicação, as campanhas e tudo mais. Ajudam também a viabilizar muita coisa, né? Então, antigamente a gente gastava muito mais para fazer uma campanha, que hoje a gente consegue fazer com menos verba, com uma verba mais reduzida, e uma campanha que consegue chegar nas pessoas. Então, o uso da IA está sendo assim, fundamental para a gente conseguir entregar mais, porque a gente disputa com gente grande, né? A gente disputa com pessoas assim que às vezes dá vontade de falar assim, caramba, eu atendo sindicato da Petrobras. A disputa é com a comunicação interna da Petrobras. É um negócio desleal. Como é que a gente fala com os trabalhadores, sendo que do outro lado a narrativa está sendo feita por uma agência gigantesca, né, com verbas de comunicação gigantescas e tudo mais. Então, a gente usa, sim, dentro da Mobiliza. Eu acho que todo mundo tem que entender como usar, mas tem que usar com muita inteligência. Não é simplesmente baixar um aplicativo de inteligência artificial, dar um comando qualquer ali e usar aquele conteúdo que ele entregou sem cuidado, né? É um caminho, é uma coisa que tem que ser elaborada, tem que ser adaptada para a realidade. Tem que ter contexto, tem que saber fazer o comando correto, entendeu? Senão, daqui a pouco, a gente está entregando o que o patrão quer que a gente entregue para a nossa base. Porque quem está por trás dessas IAs? Né? Tem que tomar cuidado com isso também. Eu vou roubar um pouquinho essa pergunta. A ferramenta nós temos, mas de nada adianta, e nós já fizemos alguns testes de laboratórios, para dialogar e o dirigente perguntar para a base e a IA embutida dentro do meu banco de dados, responder. Então, qual é o número de trabalhadores, mulheres por faixa etária? Em vez de eu gerar um relatório, eu posso perguntar e dialogar. Porém, não podemos esquecer que se a entrada não for boa, a saída não vai ser boa. Exatamente. Então, eu volto lá para o início. Tem que ter uma organização e uma continuidade, eu vou chamar de neurótica, para você conseguir manter um banco de dados atualizado. Senão, você não tem a informação assertiva para tomar uma decisão. E qual é a decisão? Fazer ação sindical. Em última instância, você tem que extrair, minerar, trabalhar, seja através de relatório, de IA, não interessa, para você conseguir propor ações sindicais mais direcionadas para cada setor, para cada segmento, né? Essas parcerias entre... Eu não entendi direito essa pergunta. As parcerias entre sindicatos para aproveitar suas estruturas. Já trabalharam com algo assim? Alex, eu não sei se é a sua pergunta, mas eu desconfio que isso é uma tendência, tá? É meio que compartilhar estrutura, né? Principalmente com a reforma de 2017, alguns sindicatos, por exemplo, compartilhavam infraestrutura local, porque a sede já não dava para comportar. Então, eu já vi muitos sindicatos que tinham lá sala 1, sala 2, né, para justamente dividir. Mas eu acho também uma possibilidade, e eu concordo com ele, já estamos vislumbrando isso no futuro, você ter uma estrutura pensada para atender N sindicatos do mesmo setor. Então, vou pegar bancários. Uhum. Né? Então, eu vou ter uma estrutura compartilhada, em vez de atender um a um, né, individualmente, eu tenho um grupo
né, sei lá, vou socializar 5 sindicatos para potencializar, em vez de fazer ele individual. Eu acho que isso é uma tendência, Thalek, se é que eu entendi a sua pergunta, isso é uma possibilidade, sim. E talvez na comunicação também, né, Janaína? Eu acho que isso é uma possibilidade, porque dialoga, né, os assuntos são quase os mesmos, né? O que eu acho que a gente podia abrir a mente, assim, para poder ter até campanhas mais densas, né, maiores, é a gente tentar fazer isso com as federações e confederações e centrais, né, que é juntar as forças de várias entidades sindicais para fazer campanhas que seja comum às dores das mesmas categorias, né? Então, por exemplo, você deu o exemplo dos bancários, né? Se a gente vai para uma esfera, né, maior, se a gente vai para uma federação, a gente tem um gás muito maior para fazer uma campanha que todos os sindicatos daquela federação consigam compartilhar. E a gente consegue fazer uma campanha muito maior do que se um sindicato dos bancários fizer a campanha sozinho. É lógico que vai ter campanhas que vão ser necessárias que a gente faça lá naquela base, porque o assunto só é daquela base. Mas tem assuntos que dá para a gente fazer um estouro, né? Que dá para a gente ter um gás muito maior. Tem uma outra perguntinha ali. Como fazer os dirigentes abrirem a mente para investir numa boa comunicação? A gente está começando agora com essa live. Primeiro passo. Esse é um passo. Pontapé inicial. Mas, o que eu penso sobre isso? Com o advento e a velocidade com que as coisas estão acontecendo, né, Janaína? Essa proliferação falando sobre IA, E a gente tem que pensar o seguinte. O sindicato compete, em termos de comunicação, não é com outro sindicato. Ele compete com o mercado, com o banco, com o mercado, com o cinema. Ou seja, como é que eu consigo chamar a atenção dessa pessoa? Porque alguém que fala mais alto, alguém que grita mais alto, acaba... né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, os dirigentes estão antenados. Eu estou sentindo que tem eu não sei você, né? Nas minhas andanças, eu sinto que existe essa preocupação. Talvez eles não tenham o meio ainda. Talvez eles ainda tenham... É muita coisa, e é muita informação mesmo. É muita frente. E eu acho que talvez isso paralise. O que você acha? Eu acho que assim, os dirigentes sindicais, o que eu sinto e assim, eu tenho uma admiração gigantesca, chego a me emocionar com alguns, né? Porque é uma veia, um talento tão grande, um talento muito grande para a política, para mobilizar pessoas e tudo mais. E, às vezes, eu fico com pena, porque é um talento que não é explorado e não é aproveitado da forma como deveria aproveitar, porque esse talento não chega na base. Entendeu? Esses movimentos políticos não chegam na base. E eu vejo que a maioria dos dirigentes, que alguns, né, não sei, eu não quero generalizar, mas que eles acabam não enxergando o problema. O cara vai lá, faz reunião, consegue articular bem, entra aonde tem que entrar, faz reunião toda hora, né, junta a diretoria e não comunica. Não comunica para a base da forma como tem que comunicar. E aí é o seguinte, além da gente ter essa disputa, né, de espaço no digital e no dia a dia dos trabalhadores, a gente ainda tem problemas de aonde que a gestão do sindicato, aonde que a diretoria do sindicato vai colocar mais atenção, menos atenção. E as diretorias dos sindicatos, elas têm atenção quase que 90% na política. Porque o cara, ele nasceu para fazer aquilo ali. Não é à toa que virou dirigente sindical, entendeu? Então, o cara, ele consegue fazer política, ele consegue fazer articulação, ele consegue fazer mobilização como ninguém. Ele foi eleito, ele conseguiu chegar lá. Ele precisa só entender que ele precisa de outros braços para fazer outras coisas, porque o sindicato ele é essencialmente uma instituição que existe para fazer política, mas ela não vai sobreviver só disso. Não só política, ela é uma escola de governo, né? Se você vê quantos dirigentes, de fato, né, que são quadros políticos importantíssimos, né? Né? Enfim,
Mas é isso, gente. Eu acho que, assim, como disputar esse espaço, né? O dirigente sindical entendeu que precisa profissionalizar a comunicação, que precisa investir, que precisa ter uma comunicação mais eficiente. E aí? A gente tem que fazer... O primeiro passo é fazer o dia a dia bem feito, né? A frequência da informação, dos conteúdos criativos, pensar o que funciona para cada canal de comunicação. Para cada público. Para cada público. Cuidar do banco de dados, do TI, da gestão. Né? Ter isso tudo redondinho. É um trabalhão. Não vou mentir para vocês. Não vou falar assim, a gente vai chegar lá, é fácil, vai estar tudo resolvido. É um trabalho, sim. Esse é um ponto importante. Eu brinco, né? Não existe solução mágica. Não existe solução sem esforço e olhando ao médio e ao longo prazo. E não é uma entidade sindical. Para qualquer tipo de organização, ela precisa de muito esforço, precisa de muita dedicação e precisa de gestão, precisa estar acompanhando. Não adianta definir um belo plano de ação e não estar acompanhando. Passado e passar rápido, 1 ano, não avançamos. E não avançamos por quê? De quem é a responsabilidade? De quem tinha que entregar? Então, isso tudo faz parte desse desenho novo, talvez, de reformulação. Uma pergunta aqui, eu entendi o que o Alex também falou, estruturas de trabalho, mas também de lazer. Tem algumas iniciativas, viu, Alex? Eu já vi algumas entidades que, de fato, colônia de férias são compartilhadas. Dá trabalho, porque você, para fazer reserva de colônia de uma entidade para outra, você tem que reservar quarto, alocar quarto para determinada, né, sei lá, de 100 quartos, 10 é para um, 10 para outro. Enfim, dá trabalho, mas já tem, sim, justamente para conseguir viabilizar. Uma colônia de férias, e a pergunta dele não deve ser à toa, ela consome um bom recurso para você poder manter, para ser usada talvez 4 meses ao ano, né? É muito custoso, né? Então, que tema por janeiro? Como tem visto o potencial e os resultados dos anúncios patrocinados? Uma boa pergunta essa aqui. Essa é interessante, essa aqui. Para as campanhas, quer dizer, faz sentido fazer uma campanha patrocinada? Faz muito sentido. Faz muito sentido. É assim, não é o tempo inteiro e não é rios de dinheiro que a gente precisa gastar. Você não está disputando muito o mercado, né? Não, porque você está falando com a sua base. Então, você tem que furar essa bolha de vez em quando a gente precisa de apoio, né? Mas o patrocinado, ele funciona muito e é muito importante ter para a gente trabalhar retenção, né? Para as pessoas não saírem, não entrar e sair do sindicato. Então, assim, para a gente conseguir ficar no feed de todo mundo que nos segue, de todo mundo que interage. Hoje em dia, a rede social não entrega assim os conteúdos orgânicos de uma forma tão... Né? E o algoritmo muda toda hora, né? Eles estão lá para ganhar dinheiro. Entendeu? A Meta não está disponibilizando um sistema incrível de rede social para fazer as pessoas interagirem e ficarem em contato. Não, ela está ali para ganhar dinheiro com anúncio. Então, ela não vai entregar seu conteúdo assim, de mão beijada. Não vai. A gente vai fazer todo o beabá, vai fazer todo o trabalho bem feito, de forma eficiente, no orgânico, sim. A gente vai aparecer, sim, no orgânico. Mas se você quiser uma entrega maior, né, aí o patrocínio ele vem, né, como complemento. Como um complemento assim super importante. E eu acho que é legal a gente pensar também em budget de comunicação para o ano. Orçamento, né? Orçamento. A gente entrar no ano sabendo quanto que eu vou gastar com comunicação no ano inteiro. Isso seria incrível. Né? A gente saber que a gente vai gastar X por mês com anúncio patrocinado. A gente saber quais são os meses da campanha salarial. Quanto que a gente vai gastar a mais com aquilo ali. Entendeu? Colocar uma reserva para surpresinhas, porque a gente sabe que aparecem surpresinhas no meio do caminho. Aparece ataque, estoura uma greve, acontece um acidente de trabalho grave, que o sindicato tem que se posicionar, né? Acontece um ataque muito grande, o patrão decide fazer uma demissão coletiva, ou, né, um ataque do governo que impacta aquela base. Então, tem as surpresinhas que a gente tem que reagir. Então, deixar uma verba destinada para essas emergências, né, na comunicação. Mas a gente consegue também saber o que vai acontecer durante o ano. A gente sabe que todo mês de maio tem festa do trabalhador.
Tá chegando, inclusive. Tá chegando, inclusive. A gente sabe quanto que a gente vai gastar na festa do trabalhador? Todo ano tem. Ou vai lá, arrebenta o caixa naquele lá, depois fica o ano inteiro fica sem conseguir fazer nenhuma ação, A gente né? sabe que todo mês de junho vai ter... A gente pode fazer uma festinha junina. A gente sabe que a gente pode fazer uma ação para aposentados. A gente sabe que em outubro tem o Dia do Servidor Público. A gente sabe que no final do ano pode ter uma festa de confraternização. Né? A gente sabe que a gente pode fazer uma ação de férias no mês de julho, no mês de janeiro, para quem tem filho. Enfim... A gente pode fazer um orçamento o ano inteiro e colocar lá uma verba, assim, para impulsionamento, que funciona muito bem. Muito bem. Olha, estamos completando praticamente 1h30, né, Janaína? Acho que foi bem produtivo. Acho que foi, né? Como eu comentei no início, nós vamos distribuir, vai ficar disponível esse vídeo para consulta futura, né? E como também já colocou a Janaína, a gente também está com os nossos canais, tanto... a site da Mobiliza quanto da Mandoá, para consulta, para tirar dúvidas, compartilhar. Nosso objetivo é compartilhar, né? E esse é o primeiro experiência nossa fazendo esse tipo de iniciativa aqui de uma live específica sobre comunicação. Aliás, a live é uma comunicação, né? É o principal meio, né? Já tem que começar falando sobre comunicação. Então é isso. Janaína, uma palavra final e a gente encerra. Eu amei. Amei estar aqui, poder falar com vocês, poder contar um pouquinho. Eu fico muito animada, né? O movimento sindical é minha cachaça. Eu fico muito feliz quando a gente pega um contrato com um cliente. Eu me sinto parte daquela diretoria, eu penso aquela categoria o tempo inteiro. Eu vou dormir e acordo pensando o que a gente pode fazer no Mobiliza amanhã para conseguir resolver esse problema, essa luta e tal. Então, poder estar aqui, sabendo que a gente vai deixar uma sementinha, né, para os sindicatos entenderem a importância de fazer uma comunicação bem feita, nossa, eu fico feliz demais, demais. Quero muito agradecer todo mundo que assistiu, a parceria com a Mandoá. E eu quero que essa parceria seja muito profícua, que a gente consiga fazer comunicação bem feita, consiga fazer TI, banco de dados, tudo da melhor forma possível, para aumentar e melhorar. Eu sigo a relatora, eu concordo. É uma parceria que tem muito para dar certo. A gente se ajuda, como tem, né, acontecido ao longo do tempo. Da nossa parte, mantemos o mesmo princípio, o mesmo propósito, e que é compartilhar, socializar e democratizar acesso à tecnologia da informação para o maior número de entidades possíveis. Então, contem conosco, tem nossos contatos nos nossos sites, redes sociais, e torcendo para que a gente consiga superar aí as barreiras que não serão poucas, né? E nós, enquanto instrumento técnico, acho que isso é importante, nós somos, tanto a Mobiliza quanto a Mandoá, nós somos instrumentos técnicos, né? A gente desenvolve soluções. Então, muitas vezes, e a gente nem chegou nesse ponto, há uma intersecção nativa, natural, mas existem talvez potencialidades que a gente ainda não viu para a comunicação com um banco de dados e com IA, eleições. Eleições é um ponto fundamental. Eleições é muito legal a gente fazer uma live sobre eleições, hein? Eleições é bem interessante. A gente tem bastante case, bastante experiência nesse aspecto. Roubando um parênteses, a gente, nesses 5 anos, completou mais de 500 processos eleitorais. A gente podia fazer uma live que fala de eleição de chapa com a TI junto. E com comunicação. Recadastramento. E já antecipo a vocês, já roubando a fala, e foi de improviso aqui, a gente está querendo fazer eleições com reconhecimento facial. Ai, que legal, Lino. Para aumentar a segurança e Poxa, que legal. autenticação, né? Obviamente, isso parte do pressuposto do que eu preciso da imagem inicial. Então, um trabalho que o sindicato pode fazer para aumentar a segurança no processo de eleição é começar a armazenar as fotos, né? E ao momento que eu for fazer a minha realização de exercer meu direito de voto, ele simplesmente faz a autenticação, compara com o meu banco de dados e eu posso, então, fazer meu voto. Que legal. Segurança total. Então, isso é algo que nós estamos trabalhando.
Eu gostei da ideia. A gente pode explorar isso pensando num grande... Vamos ajudar as comissões eleitorais a organizar a eleição. E a entidade, na verdade, eu sempre brinco o seguinte, a eleição, quando termina, ela começa no dia seguinte e não faltando um mês para começar o processo, que muitas entidades começam a se mobilizar. Olha, como eu tenho eleição... Não, eu tenho processo que as pessoas chegam faltando uma semana. Uma semana, sendo que tem 3 anos para organizar, inclusive melhorar a base de dados, a qualidade, comunicação, tudo isso faz parte. Pessoal, agradeço aqui da minha parte, Janaína, foi fenomenal, assim, uma experiência única, primeira, e eu espero a gente ter outras oportunidades. Sim. Agradeço aqui a todos que participaram, né, que investir o seu tempo, espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo e a gente aguarda vocês para uma próxima. Pessoal, um bom dia a todos e como nós estamos na quinta-feira, um ótimo final de semana também. Abraço, pessoal.